Tá? Seja bem-vindo, Oi, Tadeu. Boa noite. boa noite, Tasso Agora, Teixeira. Tá me ouvindo? devidamente, estou lhe ouvindo Está me bem, ouvindo? devidamente caracterizado agora. Pois é. Para falar da Nova Catarinita tem que ser nessa forma, né? Joia. Pois aqui, Representar, Tadeu, representar esse grupo. a gente, no Cuscuz com Debate, logo após a nossa conversa aqui, a gente baixa o programa, fica salvo no IGTV e depois colocamos também lá no YouTube, para que mais pessoas tenham acesso a essas conversas que a gente tem tido ao longo do ano em diferentes temáticas. Esse é o segundo ano do Cuscuz com Debate, né? O primeiro programa do segundo ano, começamos em janeiro do ano passado, e tem passado muita gente boa por aqui. E a gente costuma começar o nosso Cuscuz com Debate antes de falar do tema diretamente, antes de falar da nau catarineta, né? Antes de falar de cultura, política, periferia, saber quem é Tadeu Patrício, é de onde, mora onde, estudou o quê, para que a gente possa ir se aproximando aos poucos do nosso tema aqui na noite de hoje. Bom, boa noite a você e as pessoas que estão aí acompanhando nossa conversa. Eu nasci no interior da Paraíba, numa cidade, Juazeirinho, fica ali no Cariri, depois de Campina Grande, Soledade, Juazeirinho, o Cariri paraibano. E vim para a capital morar com minha avó em 1977, porque lá na cidade que eu morava, Juazeirinho, só tinha até a oitava série. Então, quem quisesse fazer o ensino científico na época tinha que ir para Campina Grande, João Pessoa. E muitos jovens tiveram que ficar. E outros que tiveram família, que tinham família, foram morar em outras cidades, né? Não só Campina Grande, João Pessoa, mas Natal, Recife. E por incentivo dos meus tios, para não parar ali na oitava série, eu fui incentivado a vir morar com minha avó aqui em Cabedelo. E em Cabedelo eu estudei aqui na escola José Guedes Cavalcante, que é uma escola que é a sexta escola do ensino fundamental e do ensino médio mais antiga da Paraíba, segundo o diretor da escola, Dr. Júlio Aurélio Coutinho, que era o diretor da escola que eu estudava, Dr. Júlio Aurélio Coutinho, que é o desembargador hoje aposentado. Uhum. Quando eu cheguei na escola, ele era o diretor desse colégio. E terminei, ele ficou como diretor ainda, né? Mas aí eu vim estudar aqui e ir para o Cabedelo. Minha família, os meus tios e tias e avós já moravam por aqui e eu acabei me apaixonando por Cabedelo, fazendo muitas amizades em Cabedelo. E tempos depois eu fui conhecendo pessoas que eu já tinha na escola que eu estudava lá em Juazeirinho. Tinha um professor de Morais Cívica que incentivava na sala de aula a música, o teatro. Ele era um delegado da polícia e ele formava na escola peças de teatro representando júri popular, né, para mostrar as injustiças sociais que existiam, os equívocos que existiam com relação às pessoas do povo, né, com relação aos trabalhadores, o patrão. Então isso foi de certa forma, me incentivando a ter uma visão melhor. Como também meu professor de português, ele era professor de português e de educação artística. O professor Léo Marques, que era o cara assim mais na cidade, que tinha uma cabeça mais avançada, ou progressista, então ele trazia músicas de grandes compositores para a gente debater ali na década de 76, 75, ele trazia, eu me lembro que ele trazia Belchior, trouxe as baleias de Roberto Carlos, eu me lembro que ele trouxe para discutir isso, o progresso, coisas assim. Naquela época eram as músicas Chico Buarque de Holanda, algumas composições, tipo a construção. Então ele trazia essas letras como professor e fazia a gente pensar, porque
quando a gente é adolescente, a gente vai muito assim no visual do artista e esquece o conteúdo que é a letra. Então isso ele foi despertando nos alunos. Quando eu vim para Cabedelo, eu vim com essa bagagem aqui, e aqui eu conheci o grupo de Altimar Pimentel, através de alguns companheiros, Altimar Pimentel, logo eu comecei a participar do grupo, e chegou aqui em Cabedelo, tempos depois, o projeto Cabedelo, que era um projeto da Universidade Federal da Paraíba, um projeto de extensão cultural para trabalhar com as escolas do município e preparar uma equipe para ser monitor e auxiliar o professor. E eu acabei fazendo curso na área de cinema. E eu comecei a trabalhar com cinema na sala de aula durante esse projeto aí. Eram filmes super interessantes, a gente tinha toda uma instrução. E eu comecei, e nesse termo aí, eu fui conhecendo a cultura de Cabedelo, eu fui observando o coco de roda, a lapinha, o pastoril, e a nau catarineta, que morava em frente à minha casa, os ensaios, né? O senhor da nau catarineta, um dos brincantes, que era o Dom João VI, ele cedia a casa dele para os ensaios. E eu ia ver aquela coisa que eu não conhecia, e aí eu fiz amizade, comecei a colaborar com um grupo, assim, ali nos ensaios, organizar, e já fui logo chamado para acompanhar o grupo nas apresentações. Então, entre 80, década de 80 em diante, até 85, eu andei muito com o grupo, para João Pessoa, Bahia, Santa Rita, Campina Grande, sempre como admirador desse grupo, né? Nunca tive, assim, a intenção nunca imaginei que um dia eu fosse brincar no grupo. Uhum. Aí foi quando veio, com o incentivo desse projeto, e o Manfredo Caldas, que é um cineasta que veio filmar a Nau Catarineta, que é até um filme, que eu não participei como brincante, mas eu estou ali na equipe de roteirista, porque eu ajudei a contribuir com ideias os locais onde deveriam ser filmados, como foi filmado no entorno da Fortaleza, na frente da igreja, no outro lado da guia, no Rio Paraíba. Então, assim, eu estou lá como nesse setor. Então, eu colaborei nesse sentido de participar desse grupo. E depois eu fiquei muito triste, porque eu vi que o grupo teve um problema pessoal, que não vou revelar agora. O grupo teve um problema pessoal e o grupo ele acabou parando. Ele acabou parando e o grupo parou por muito tempo. Então, com essa parada, eu tentei retomar a atividade novamente. Então, assim, eu sou uma pessoa que veio morar em Cabedelo, já estou aqui há mais de 40 anos, em Cabedelo, e em Cabedelo, na atividade cultural, aqui, de certa forma, ninguém faz cultura sozinho, mas juntos com os companheiros, nós construímos uma história aqui de Cabedelo, não só o resgate dos grupos que eu contribuí, não só com o coco de roda, com a lapinha, com a capoeira de Cabedelo, com a nau catarineta, com o Teatro Santa Catarina, na época com o Altimar Pimentel, que a gente construiu aquele teatro, com a abertura da Fortaleza de Santa Catarina, participando da ACC, com a construção de uma lei de sítio fiscal à cultura, a Lei Padre Alfredo Barbosa, a criação da Secretaria de Cultura que hoje nós temos, também foram lutas do nosso movimento cultural de Cabedelo, que é fruto desse resultado do projeto Cabedelo e também do incentivo do Padre Alfredo Barbosa. Ô Tadeu, tem uma turma grande chegando aqui já e alguns que são de Cabedelo e outros que vivem a cidade, né? O Paulinho Lima tá falando de tantos lugares maravilhosos aí que você citou. Chegou também a Luzia, Paulinho lembra de Fortaleza, Ceará, o Fernando Abá, grande mestre da cultura popular. Tadeu é o mais representativo mestre de nau catarineta. O Paulinho disse que fez várias viagens para lugares maravilhosos. Tem o Marcos Patrício também chegando, desejando boa noite, Luciano, Renálide, Cláudia Valéria, tem ela tá viva na Catarineta, né? Aí quem também entrou aqui um pouco antes e tá com a gente e deixou uma mensagem também foi a Irlane, dizendo da sua importância na cultura popular na cidade de Cabedelo, no estado da Paraíba e pela história, né, que você traz para a gente aí no nosso país, sim, pela força e a resistência da cultura. Quem chegou depois aí percebe que você começou primeiro na militância, né, como ativista cultural, ainda na juventude, ainda na escola,
e depois ingressar na nau catarineta como brincante e hoje ser mestre, né, na nau catarineta. Não é isso, não é assim que chama? Mestre? Chama mestre. De Mestre na acordo nau com os catarineta. pesquisadores, de acordo com os pesquisadores, os pesquisadores estão dizendo que eu já sou, né, que eu já sou o mestre mais antigo de nau catarineta. Então, assim, eu me sinto muito jovem ainda, graças a Deus, né? Mas, mas a Quando questão foi que você toda é que assumiu, quando foi que você assumiu esse posto, Tadeu? que eu assumi, eu acredito que tenha sido aí por volta de 2009, por aí, 2009, 2010. 2009, 2010. Que eu já comecei, fui indicado pelos grupos, né, pelos companheiros do grupo. Assim, as pessoas começaram a chamar, né? Porque na realidade depois eu fui reconhecido pelo Ministério da Cultura, no governo de Lula, no governo de Lula, que teve um encontro e nós recebemos um prêmio de mestre da cultura. Então, assim, eu fui convidado pelo Ministério da Cultura a participar de alguns encontros de nível nacional. Nós participamos de encontro em Brasília, no Rio de Janeiro, e eu estive lá reunido. Foi um momento assim, importante, porque o Ministério da Cultura proporcionou um encontro com os mestres do Brasil da cultura popular. Então nós tínhamos os mestres ligados às nau-catarinetas e os fandangos. Então, assim, tinha pessoas da Bahia, do Aracaju, de Recife, de Santa Catarina, e vários setores do Brasil, para a gente discutir a nossa manifestação popular, as dificuldades, os pontos positivos, negativos, a falta de apoio, as dificuldades. Então, foi nesse sentido que proporcionou. E a partir de então, eu recebi um prêmio nacional nesse sentido, e o grupo, a comunidade, começou a colocar como mestre, porque de certa forma eu fiquei sendo aquela pessoa encarregado em dinamizar o grupo, né? Porque os mestres antigos todos já são falecidos. Aí eu sempre me dirigia ainda em vida ao mestre Hermes Nascimento, que foi o que repassou o conhecimento, mestre Hermes Nascimento, e também os outros mestres, que Moacir Caetano, seu José Nazaré, seu Benedito. Então esses mestres já não estão mais com a gente há bastante tempo. Então nós ficamos órfãos de mestre. Daí, a partir daí, a pessoa que ficou assim com mais experiência no grupo, com relação a essa brincadeira da gente, fui eu. E a partir daí começaram a me titular dessa forma. Mas na brincadeira eu desempenho um personagem que é o contramestre. Porque na brincadeira tem um mestre, o mestre da brincadeira. Sim. E na brincadeira eu sou o contramestre, que é a pessoa encarregada de entoar os cantos. Tradicionalmente, eu sou a pessoa que tem, junto com a orquestra, de fazer com que os cantos possam acontecer. E o mestre é aquele que na brincadeira ele cuida da disciplina, da ordem, do comportamento dos brincantes. Certo? Essa aí é a função do mestre dentro da brincadeira. E nós temos o mestre, aquele que coordena o geral. Se o mestre cuida aí da ordem, deve ter alguém que bagunça, né? Quem é essa figura na nau? Tem, principalmente ração e vassoura, né? Ração e vassoura, eles não gostam do mestre, por causa da disciplina. Então eles bagunçam mesmo, procura fazer as coisas, provocar o povo na hora que não é para provocar, que faz parte da brincadeira. Então isso aí é como se fosse combinado. Naquela música ele vai fazer isso, que é para o mestre ir para lá com o chicote na mão, ameaçar ele, voltar para a formação da marujada. Aí ele vai cantarolar versos, né? Cantarolar versos para provocar as pessoas, ou elogiar, ou brincar. E o mestre está lá pondo a disciplina, porque tem momentos que o navio, a embarcação, está em partida. E tem momento, quando é os momentos que ela para nos portos para fazer atividade, tem momento que ração e vassoura, eles vão brincar. E tem momento que não é para brincar, é para trabalhar. Aí nessa hora eles vão provocar o mestre. E você fez aí a referência, né, do trabalho do marujo, dessa nau, né, que veleja aí pelos mares. Como chega ao nosso país
a nau catarineta, né? O que dizem aí esses estudos, esse conhecimento de vocês, antes da gente falar de como chegou em Cabedelo? Olha, a nau catarineta, ela chega no Brasil já aí no século, final do século XVIII para XIX, né? No Brasil. Ela se manifestou em várias regiões. Como a cultura popular ela é muito rica e nós não vamos encontrar nenhuma igual à outra, a gente vai ver melodias parecidas, mas não igual, e também algumas partes da história das jornadas, porque as histórias chama-se jornadas, que são as viagens. Então tem mudanças e nós consideramos isso a riqueza da cultura popular, porque ao assistir a Nau Catarineta do Cabedelo a nossa da Paraíba, ela é muito próxima, muito parecida com a de Pernambuco. Muito parecida, até porque eu acredito que a da Paraíba deve ter vindo de Pernambuco para cá. Porque aqui na Paraíba, a Nau Catarineta chegou em 1903. Primeiramente desenvolvendo pelo bairro da Torrelândia, hoje Torre. Torrelândia, aí foi para Cruz das Armas, bairro do Roge. Esses locais tiveram as primeiras nau catarineta de João Pessoa. Aí foi para Santa Rita, foi para Bahia, Areia, depois veio para Cabedelo. Então, Cabedelo é 1912. Então, nesse período de 6 a 7 anos, essa manifestação, principalmente quando houve também o desenvolvimento do trem, né? Do trem. Sim. Na Paraíba, chegada do trem na Paraíba. Então, assim, coincide com essa história. Mas a Nau Catarineta de Cabedelo é a partir de 1912. Muito embora que houve grupos de João Pessoa, não só, houve grupo de Bahia e Santa Rita se apresentando em Cabedelo, que vinham, se apresentavam e iam embora. Agora, a criação daqui foi em 1912. Daí que esse ano, agora em dezembro passado, nós completamos 108 anos de fundação. Uhum. A Renata está dizendo aqui que a nau velejou foi muito. Ô, Tadeu, eu tive, na minha militância partidária, eu tive como candidato majoritário 2 vezes. E nas 2 campanhas, quando se falava em cultura, eu sempre falava da nau. Tanto porque eu tenho um carinho muito grande por ela, como eu já tinha escutado por pessoas mais próximas a força dessa história, né? E eu pude perceber nessas conversas, nesses debates, nessas entrevistas, que muita gente, apesar do longo tempo que tem a nau, ainda não conhece a nau catarineta. E você diz aí agora para mim que em Pernambuco também tem. Veja que eu, assim como você, eu saio do interior, né? Eu saio do sertão do Ceará ainda no começo dos anos 80. Eu nasci em 77, quando era no começo dos anos 80 eu já estou em Recife com minha mãe, com minha irmã, em busca de um outro processo, né, de formação, de construção de vida. E minha formação cultural é lá. Vivenciei muitos afoxés, vivenciei muitos maracatus de diferentes formatos, aqueles carnavais, mas a nau eu não recordo de ter sido apresentado a ela ainda. Ainda está em função, ainda existe, ainda está na ativa. Como é isso aqui na nossa região Nordeste? Olha, a Nau Catarineta está ativa, sim, existe Nau Catarineta. Inclusive, nós já participamos, representando a Paraíba, de 2 festivais internacionais, a convite do governo do estado. Então, nós já participamos de 2 festivais aí, transmitido para vários países, não só da América Latina, mas da Europa. Um foi em Fortaleza, no estado do Ceará, e foi ao vivo para uma plateia de muita gente, não sei dizer nem quantas pessoas tinha, porque era um palco grande e muita gente. E também numa cidade chamada, a gente apresentou que lá foi um festival, nesse festival tinha 6 países participando, que foi em Limoeiro do Norte, no Ceará. A gente participou também ali, que foi, eu acho que foi 2018. Ele tinha sido 2018, 2017, por aí que a gente participou desse festival. A NAU está em atividade. É um grupo grande,
é um grupo que tem uma estrutura maior, não é simples montar uma apresentação, porque envolve muitas pessoas e estrutura de som. É diferente do coco de roda, que você tem assim, a roda brincando e 6, 4 músicos, 2 pessoas puxando o coco. Mas assim, a Nau não. A Nau tem uma história que tem que ter uma orquestra tocando a tradição, violão, cavaquinho, bandolim, tudo, e tem as jornadas cantadas e faladas. Então, Eu imagino o transporte também, né? Tem tudo que envolve muita gente dá trabalho. A última apresentação da gente foi no dia 1º de fevereiro do ano passado, aqui em Cabedelo, na Praia Formosa, por ocasião de uma festa que tem feito, que é o Monumento do Nossa Senhora dos Navegantes, que é um monumento aqui na praia, que a comunidade tem trabalhado para lá realizar uma missa e depois a apresentação cultural. Então nós apresentamos de lá para cá, aí veio essa questão da pandemia, que logo depois do carnaval a gente deu uma parada, porque o carnaval a gente não tem condição de reunir plateia, porque o carnaval, o sentido lá, os blocos de carnaval e tal. Uhum. Mas aí a gente pensou em voltar em março, em abril. Até então a gente não votou. A gente só votou no dia 14 para fazer nosso aniversário, todo mundo obedecendo as recomendações aí com máscara, distanciamento. A gente fez lá uma brincadeira com as pessoas e cortou um bolo e um guaraná, que isso, desde que eu estou no grupo, a gente faz essa brincadeira de reunir o pessoal no dia do aniversário para festejar essa data importante. Uhum. Então, de lá para cá, a gente não participou mais. Esperamos que a vacina chegue de fato, que a vacina já está chegando aí, a população seja vacinada, até porque a gente no grupo tem... Vamos fazer a jornada da vacina, né? Até porque no grupo a gente tem pessoas de idade, né, de 80 anos, 70 anos, então são pessoas que não podem estar se expondo assim, com contato com outras pessoas. Então a gente, para preservar todo mundo e essas pessoas também, a gente vai aguardar, por enquanto, passar tudo isso, para a gente poder retornar aos ensaios, né? Porque ensaio tem canto, a gente se aproxima um do outro, não tem como você fazer um ensaio sem estar numa distância muito próxima. Então, vamos se aguentar, já estamos perto de concluir tudo isso. Com certeza, com certeza. A Irlane está dizendo que eu tenho que conhecer. Eu conheço, Irlane, a de Cabedelo eu conheço. Eu não conheço a de Pernambuco, que é onde eu cresci. Por isso que eu perguntei como está essa questão aqui na ativa. Aí, Jana está dizendo, salve, salve o nosso Ceará, o Nordeste. Pena que eu perdi a apresentação lá de Fortaleza. Paulinho perguntou antes, eu não entendi, Paulinho, quando você pergunta quem era o mestre, se você está fazendo referência a quem é o mestre hoje, que é o Tadeu Patrício, ou mestre na apresentação. A gente pode passar aqui para o Tadeu responder isso para a gente, quem é o mestre hoje lá na apresentação. A Prefeitura de Cabedelo precisa valorizar seus mestres de cultura popular. Fernando Abar ressalva aqui. A Renata diz que você, Tadeu, é um grande cantor e compositor. A Nau Catarinense de Cabedelo é referência do nosso estado, Fernando reforça. Então, falta valorização e incentivo. Então, a gente percebe que vocês alcançaram espaços importantes e reconhecimento também institucional, né? Mas e como é isso em termos de apoio, de aparato, de estrutura para essa, não só para a apresentação em si, porque não é botar um som e dar o transporte, né? É toda uma preparação, é todo um cotidiano da NAU. Diz para a gente como é essa relação, seja com o município, com o estado ou com a federação. Bom, responder a Paulinho aí, que é um componente afastado, né? Não vota porque não quer, viu, Paulinho? Paulinho, ele entrou criança no grupo. Ele entrou criança no grupo, aí cresceu, aprendeu muita coisa, não teve mais tempo. Foi, Paulinho? Já chamei ele várias vezes para participar do grupo, mas ele é muito ocupado, está terminando faculdade, mas quando ele puder ele volta. Mas o mestre Paulinho da Barca hoje é Mazinho, você conhece muito bem, é Mazinho. E sempre o grupo sempre tem vagas para as pessoas participarem. O grupo é aberto, todo mundo pode participar. A única exigência que a gente faz é comparecer aos ensaios e assumir o compromisso de participar dos ensaios e da apresentação. Com relação
você falou da Câmara Municipal, você sabe que a Câmara Municipal, ela, basicamente, a função dela é fiscalizar os atos do prefeito e dar títulos de cidadão e tal. Então, como eu tenho muitos amigos ali na Câmara, vereadores, né? Muitos amigos ali, vereadores, então eles às vezes perguntam se a loja é reconhecida de patrimônio histórico. Não, aí, então nós tivemos o grupo desde 2013, ele é reconhecido pela Câmara Municipal de Cabedelo como patrimônio, o patrimônio imaterial do município, é um patrimônio imaterial através de lei. Agora, recursos financeiros a gente não recebe. Nem da Prefeitura, nem da Câmara Municipal de Cabedelo. Eu até aproveito para agradecer aí o vereador Heron Cabral, que, de fato, se lembrou e deu voto de aplauso, né? Porque isso também é uma raridade isso acontecer. Então, ele deu voto de aplauso, nós ficamos muito felizes por isso, né? Por essa parte de voto de aplauso. Mas a Câmara Municipal pode se pautar e cobrar do prefeito, cobrar do secretário de Cultura de Cabedelo, né, que seja incluído nas programações. Infelizmente, aqui em Cabedelo, nós somos excluídos das programações. Nós não somos... eu acredito que a última apresentação que eu fiz para a Prefeitura de Cabedelo foi em 2014. De lá para cá, nós não fomos convidados. Até porque o modelo de festa que se faz para colocar a cultura popular não é bacana, porque eles fazem um evento e começa muito tarde, traz essas bandas grandes, o público é outro. Eu não gosto de participar desse tipo de festa, onde a nova vai se apresentar e depois tem uma banda nacional. Então é complicado, porque a cultura popular deve ter seu público e seu horário. Eu sempre defendi que devia ter uma programação no São João, na festa do município de Cabedelo, faz um palco com a cultura popular no outro local, porque o nosso público é outro. Nosso público é a família, nosso público são as pessoas que gostam de cultura popular. Agora você faz uma festa para atrair gente, para tomar cachaça e outras coisas mais, então não tem futuro a gente estar ali no meio, porque o propósito das pessoas não é prestigiar a cultura popular, é ver essas bandas que estão aí, né, que são caras, que é pago com recursos da cultura, de Cabedelo, e que a gente não recebe nada. Eu não vou sair com a Anal Catarineta para me apresentar em Cabedelo por um cachê de R$ 1.200. Não vou. Eu prefiro ir de graça para qualquer lugar, como eu sempre vou. A Anal quase não recebe cachê. Nossas apresentações, elas são gratuitas, a maioria. Quem nos paga de uma forma mais responsável, com um cachê melhor, tem sido a Funjop. A Funjop, a Universidade, a PBTU, outras prefeituras por aí. Mas de Cabedelo, vem com essa proposta há não sei quantos anos atrás aí, eu disse, não, por esse valor eu não vou. Eu prefiro ir para a comunidade de graça, a comunidade ajudando no transporte, botando o som, é muito mais prazeroso. Até porque o público é outro. Eu me preocupo muito com qual é o público. O público que vai para ali é as pessoas que estão ali para ver a cultura popular. Eu fui para uma apresentação, Tássio, a convite do prefeito o prefeito de Queimadas. Ele disse que era um admirador da Anal Catarineta. Ele era um admirador. Então ele fez uma festa de aniversário na cidade dele, que era não sei quantos anos de cidade, não lembro a cidade quantos anos completava, não me lembro mais. E eu fui para lá com o grupo, a gente saiu daqui de tarde, para se apresentar às 19 horas. E depois de 9, 10 horas a gente voltava, porque a gente tem que chegar aqui no máximo meia-noite. Ele lá decidiu, o prefeito, colocar a gente mais de 10 horas da noite. Eu ameacei e vim embora. Mas ele disse, não, pode ficar tranquilo que o nosso povo vai assistir, vai respeitar a sua brincadeira, eu vou estar no palco. Então estava tocando lá uma banda grande do Ceará. Eu não quero nem citar o nome, mas uma banda grande. Uhum. Ele tirou a banda, limpou o palco e botou Anal. Nós apresentamos 40 minutos, 45. O povo assistiu de uma forma respeitosa, ele estava lá, o povo aplaudiu, mas chegou um bêbado na frente do palco embaixo, fez um gesto assim, que estava a fim de dançar, eu já entendi o recado, parei, mandei uma bala, vim-se embora, eu ganhei meu cachê.
e por aí foi. A gente fez a brincadeira. Imagina, Entendeu? realmente a diversidade nessas Porque atividades, ela deve existir em estruturas... uma festa de rua com banda grande, você botar cultura popular é Uhum. complicado, sabe? É complicado. A gente fez, as pessoas aplaudiram, foi ótimo. Eu coloquei músicas animadas, na hora eu criei algumas coisas, músicas de uma dinâmica, para não colocar certo tipo de situação de música que vai dar Tadeu, aquela eu coisa entendo. melancolia. O, Então, foi feito assim. o Adeildo Vieira teve uma live com a gente aqui e ele estava falando de uma apresentação lá na cidade dele que a situação é a mesma, né? Aconteceu a mesma coisa e esse cuidado realmente deve ser uma coisa muito marcante aí na produção e nessa relação entre a cultura e os organizadores das atividades. Tem uma situação engraçada aqui que a Rafa tá lembrando, começou até uma brincadeira dela com outros aqui no bate-papo. Ela tá dizendo que lembra quando engravidou e você não deixou ela dançar, mas porque a personagem era moça, né? Ele não podia ela ser a Não, personagem né? na atividade. Não é que eu não deixei, ela que se afastou, né? Ela se casou grávida. Ela é do grupo, né? Mas ela se casou, tem 2 filhas aí, é uma saloia muito importante, sempre aparece lá para as apresentações, nossas festas. Mas ela ficou grávida as saloias, olha, essas meninas que estiver ouvindo aí, arrumando namorado de marido, pode ir para Nau, viu? Porque eu nunca vi um negócio para arrumar tanto namorado e tanto marido, é ser Nau da Nau Catarinita. Olha, tem uma história que eu vou contar para você que aconteceu com a Nau em 74. Hum. A Nau Catarineta de Cabedelo foi se apresentar no Rio de Janeiro. Eu participava da Nau, nem conhecia. Foi participar no Rio de Janeiro, que foi levado por Altimar, por algumas pessoas assim, levou a Nau, seu Emilson Ribeiro, levou a Nau para o Rio de Janeiro, se apresentar lá no Arco da Lapa. Passou lá uns 3 dias se apresentando. Não é que a Saloia arrumou um namorado lá, arrumou um namorado e não veio, não retornou com o grupo, ficou. Olha aí, ficou. Tá vendo? Ficou. Uma apresentação que já foi comigo, como mestre, lá na escola técnica. Uma nossa saloia, brincou lá, o professor se engraçou com a nossa saloia, o professor da escola técnica acabou se casando, e hoje eles moram no Paraná, é do Pará. Aí ele arrumou um namoro, e foi um namoro assim que 3 meses casaram. Eu tive que colocar outro. Nanau e suas histórias de amor. Teve outra que arrumou um namorado, saiu, foi morar em Patos. Aí foi quando entrou o Vanderleia, depois entrou outras pessoas. Tadeu, eu vou fazer uma pergunta para você aqui sobre essa questão, não só do público, mas dos componentes. Mas antes tem uma pergunta aí do Françoaldo que ele colocou para gente. Se você sabe dizer, qual é o orçamento que está colocado hoje na prefeitura para a cultura na cidade de Cabedelo? Você já chegou a olhar o orçamento para esse ano? Já, todo mês eu faço um boletim das despesas da cultura de Cabedelo, desde 2011. Talvez eu seja o único que faça isso na cidade. 2011, todo mês eu faço um boletim dos gastos da cultura. Olha, a previsão orçamentária de cultura de Cabedelo, da cultura, é quase 6 milhões. É quase 6 milhões. Desse dinheiro aí, mais de 2.500, mais de 2.500 é só folha de pagamento, mais da metade, mais de 50% é folha de pagamento de pessoal. Nós temos lá várias pessoas ganhando 10 mil, 15 mil, 5 mil, 3 mil, e muita gente não é de Cabedelo, muita gente não tem identificação com a cultura, não tem história da cultura. Nós que criamos a Secretaria de Cultura de Cabedelo, que eu fiz parte da equipe que organizou, nós fomos ao prefeito, mostramos a importância de ter uma secretaria com a grande justificativa, na época, da criação do Fundo Municipal, do Fundo Nacional da Cultura, do governo de Lula, que via aí o Fundo Nacional da Cultura. Então era importante o município ter. A gente fez algumas conferências aqui e mostrou que tinha que ter uma secretaria, tem que ter o fundo, e a gente criou toda a estrutura da secretaria, mas que a gente sabe que cargos da prefeitura, deve ser comissionados.
Mas a gente sempre esperava que as pessoas da cultura, de Cabedelo, de diversos segmentos, da literatura, da música, do teatro, da poesia, do cinema, pudessem entrar ali. Então a gente vê assim, pessoas que não têm nada a ver, nenhuma afinidade, nem para prestigiar, mas estão ocupando esses cargos aí políticos. Infelizmente, isso é muito ruim, que a gente conta na palma da mão, num total de 40 pessoas, quantas pessoas estão na cultura? 40. Tem 40, nós contamos na palma da mão. Então, assim, é muito pouco. Então, eu lamento muito que a cultura de Cabedelo, infelizmente, quando se faz um evento, a festa da cidade. A preocupação é trazer banda, trazer banda de fora, palco de fora, tudo. E você não vê inserida ali a cultura popular. Você não vê uma programação. Eu fico muito triste com isso, lamento muito esse direcionamento, mas a cultura, nós em Cabedelo, a gente está de fora sim, talvez, não sei, por causa do meu posicionamento ideológico que eu tenho, né? Pode ser também, não sei, mas eu separo dentro do grupo. A gente não trata de política partidária. A gente até conversa sobre as escolhas, como devem ser feitas, pensar sobre as escolhas, porque isso traz resultado. Sim. Mas a gente não faz a política da bandeira do grupo, porque eu respeito as ideias e sei que ali tem muitas pessoas que têm familiares na prefeitura, às vezes é funcionário da prefeitura e não pode se expor. Mas, infelizmente, é uma vergonha quando você vai lá olhar os investimentos que é feito para a cultura. No total de 6 milhões, não se gasta 300 mil por ano. Não se gasta 300 mil por ano. Ô, Tadeu, infelizmente, então, a realidade ela não é muito distinta, claro, proporcionalmente falando, do que existe em João Pessoa ou mesmo no governo do Estado, né? Quando você não tem concurso público nas instâncias que tratam da cultura, onde você não tem uma política de cultura realmente estruturada, você tem uma política de eventos, né? E não tem a diversidade também acolhida. Infelizmente, me parece que esse é um problema estruturante da nossa cultura que precisa ser transformado, não só em Cabedelo, mas aqui na nossa capital e no estado como um todo. Tadeu, você falava aí antes do público, né? Eu queria que você dissesse um pouco mais de quem é esse público, né? Tanto quem é que compõe a NAU, se são setores médios, servidores públicos, se a periferia faz parte e compõe a brincadeira, e quem assiste, né? Quem acompanha a ANAU, como é que é essa relação desses diferentes setores sociais no fazer a ANAU e no curtir, no viver, sem estar necessariamente dentro da brincadeira na ANAU Catarineta? Olha, as pessoas que formam a ANAU Catarineta são tudo pessoas simples do povo, né? São moradores, filhos de professoras, de merendeiras, de pessoal do comércio. Não tem ninguém, todo mundo é simples, muito simples mesmo. Todo mundo da brincadeira é muito simples. São pessoas tão simples que não tem nem condição de comprar um sapato para brincar. Assim, se tirar para comprar um sapato da ANAU, que é caro, que custa mais de R$100, vai fazer falta no orçamento. Então essas coisas assim, a gente tira das nossas apresentações e vai comprando, e aí quando sai deixa o material todinho, não fica. São pessoas simples, filhos de pescadores, pessoal do comércio, pessoas desempregadas mesmo. Então, e o povo que assiste Cabedelo são os moradores de Cabedelo. Principalmente aquelas pessoas, os moradores mais antigos, né? Os mais antigos que conheceram a NAU nas décadas passadas. Então, o povo que assiste, de certa forma, a gente se apresenta muito nas comunidades aqui, para as associações, nas festas de padroeiro e Cabedelo de padroeiro, a gente vai de graça para lá, leva o material, não tem cachê nenhum, é só o lanche pro pessoal, depois da missa, tem apresentação, e fica as pessoas da comunidade para assistir. Então, é uma brincadeira do povo para o povo, né? Mas a NAU, assim, ela é importante pelo seu enredo, a sua história, os personagens que são engraçados, a música que embala as pessoas. Então, é uma atividade que tem público. Na hora que eu divulgar em Cabedelo que vai ter a ANAU Catarineta, a gente consegue reunir 1.000 pessoas para assistir a ANAU Catarineta. Se você passar um carro de som na comunidade, você junta a gente.
Porque as pessoas vão ver, né? Agora, sempre eu coloco assim, né? A gente leva uma estrutura com cadeira que a gente tem, 200 cadeiras para ajudar, a comunidade coloca mais, a gente faz uma roda lá, porque vai muita gente de idade, né? Vai muita gente de idade, principalmente gente de idade assistir a Nau Catarinita. As pessoas são apaixonadas pela Nau. As pessoas sabem cantar, né? Porque já foi no passado, quando não tinha televisão, quando o rádio estava começando, era a diversão do povo de Cabedelo, era a Nau Catarineta, era o Coco de Roda, era a Lapinha, era o Pastoril, que divertia o povo, era a festa que tinha. O povo não tinha acesso a artistas de fora. Essa época em Cabedelo dos artistas de fora já vem na década de 50, 60, mas antes não tinha. Antes Cabedelo era município de João Pessoa, distrito de João Pessoa, então a gente aqui não tinha muita coisa. Tudo começou aqui no final de 54 para cá, e começou Cabedelo ter espaço para fazer as suas atividades, que foi a construção do Cabedelo Clube, que é uma construção do prefeito de João Pessoa, no distrito de Cabedelo. Não foi a prefeitura que fez, nem a sociedade. Foi o prefeito, o último prefeito, antes de Cabedelo se tornar município, que é Francisco de Oliveira Lima, ele fez em Cabedelo o Cabedelo Clube, fez um parque infantil, fez uma maternidade que foi embargada porque era muito próxima à Rodagem, chamada Rodagem, que é hoje a BR. Sim. E fez a galeria fluvial do centro da cidade, e fez o posto de saúde. Isso ele fez no sua gestão, porque ele era casado também com uma cabedelense. E foi o último prefeito que se tornou, quando Cabedelo se tornou município, em 56. Então a gestão dele foi até 55. Entendi. Então, essa é um pouco da história da cidade. A Irlane está dizendo aqui que é isso mesmo, né? Ela mora próximo do bairro Monte Castelo, bairro forte em expressão cultural, a exemplo do Coco de Roda e da Lapinha. E pouco ouvimos falar, é uma pena, né? Ela dizendo, resgatando essa complicação que se reflete muito com a nossa cultura popular. E quando você diz o perfil dos brincantes da Nau, eu tendo a acreditar que a falta de amparo e de políticas públicas também diga respeito a isso, né? A forma como essas pessoas acabam sendo colocadas à margem das políticas públicas nos diferentes municípios. Importante a gente reforçar isso, porque quando você fala que você tem lado, né? Busca não levantar as bandeiras para ter as diferenças, mas que deixa claro um lado em um debate político dentro do espaço que você participa. Eu entendo que se eu sempre defendi isso, em tempos como hoje, onde a gente tem um desgoverno federal que nega, inclusive, o cuidado das pessoas que estão vivenciando uma pandemia desse porte, é ainda mais necessário esse tomar lado e esse debate político, né? Trazer a periferia para a construção e para a discussão das políticas na nossa cidade. Você está de parabéns também por isso, Tadeu. Gratidão aí por essa contribuição que você dá não só para Cabedelo, mas para todos e todas nós. O François está perguntando aqui quantos componentes possui a nau. Rapaz, a gente tem média de 30 componentes, 30. Mas precisamos de 35. A gente precisa de 35, porque são 27 brincantes na formação. 27 brincantes na formação da marujada, né? Tem os cordões, os personagens. E tem a orquestra. Geralmente a orquestra tem 8 componentes. Agora, você está falando uma coisa aí, e uma luta minha antiga. O município tem muita responsabilidade, porque o município tem a estrutura, né? O povo paga imposto, e também uma parte do imposto do povo deve ir para a cultura popular. Não devemos pegar todo o recurso da cultura para trazer bandas e artistas de 150 mil, de 110 mil, está lá empenhado. Eu tenho o nome de todas as bandas. Então, quando você olha uma programação, 500 mil reais é só de cachê para a banda de fora, para artista consagrado. E você vê na cultura popular, você vai lá, o orçamento não chega a 5 mil quando sai alguma coisa, que vai a alguns grupos.
Então, assim, eu me nego a participar nessas condições. Porque, como teve a lei Aldir Blanc no Cabedelo, eu me neguei a participar. Porque os critérios que foram colocados, ficou muito difícil para os brincantes participar. Uma burocracia, uma exigência de documentação que parecia que você arrumou um emprego. Eu mesmo me cadastrei, eu passei 1 hora e meia para concluir meu cadastro. Imagina as pessoas. Uhum. Então, você exige tanto documento que foi exigido, cópia, tanta coisa que parecia que você fazia um concurso e arrumar um emprego. Eu disse, cara, não pode ser assim, a cultura popular não pode ser tratada dessa forma. É um recurso que está aí de emergência cultural. É coisa simples. É Sim. fazer um cadastro simples. Até sugerimos um cadastro mais simples, mas como não foi aceito, foi do jeito que quiseram fazer, então eu não participei e a NAU também se reuniu, eu coloquei em grupo, o grupo decidiu não participar e nós não participamos. Agora, um sonho da gente, e a minha preocupação, é que as pessoas que têm um saber da cultura popular em Cabedelo, tipo Dona Teca, Dona Erotilde, Mestre Lia, né, essas pessoas aí estão com a idade já de 70 anos para cima. Várias pessoas. Então, daqui a pouco, esse saber popular vai embora. E quem fica? Então, já está na hora, de muito tempo que eu disse, de fazer esses mestres ter uma espécie de uma bolsa, ter um incentivo para poder repassar para a juventude, para as escolas, para os professores, e fazer com que essa brincadeira seja revitalizada e seja levada em caravana cultural por todo o município de Cabedelo. Se você chegar no Renascer, eu apresentei no Renascer, eu acho que foi em 2004, 2005. De lá para cá não fiz mais apresentação. Já tem mais de 10 anos, já tem gente lá que nunca viu. Então, a Nau Catarineta tem cerca de quase 10 a 15 anos que não se apresenta no Renascer. Salina Ribamar, a gente nunca foi. Jacaré, eu tenho ideia, até 2012, eu fui em Jacaré. Mas tem Camboinha, tem Poço, em Poço nós tivemos o ano passado, 2019, no Poço. Mas tem comunidade que faz tempo. Então a prefeitura deveria ter um projeto de caravana cultural, levar Lapinha, levar Coco de Roda, Nau Catarineta, os poetas, incentivar isso nos bairros. Levar isso a acontecer, porque Cabedelo é uma cidade que tem muita gente na sua periferia de fora que não conhece a sua identidade cultural, a sua história. Lamentavelmente, isso é uma realidade no município e não há nenhuma preocupação. A preocupação é fazer grandes eventos no centro da cidade, certo? Para torrar o dia da cultura com bandas e artistas nacionais. Nem os artistas de Cabedelo mais simples, para tocar um violão, uma guitarra lá, não entra. Entra sim aquelas bandas que tocam as músicas que já estão aí. Né? As músicas que vai tocar aquelas mesmas músicas de massa que está aí. Uma coisa é música de massa, é cultura de massa. Outra coisa é a cultura popular. Então, nesse sentido, nós somos resistentes. Parabéns, Tadeu. Tadeu, o pessoal tudo concordando com você, o Nai Gomes aí batendo palma, o pessoal dizendo que é verdade, concordando. Nós temos aí 9 minutos da nossa live, é 1 hora de live aqui pelo Instagram. Eu não combinei com você, se você achar que não dá para fazer também por conta do microfone, da internet ou pela estrutura, mas você acha que dá para cantar um trechinho de uma das jornadas da Nau aí pra gente? Dá, deixa eu ver aqui, deixa eu escolher uma aqui, peraí. Olha aí. Deixa eu escolher uma. Eu vou escolher a mais conhecida de todas, né? Mais conhecida de todas. Truléu, léu, léu, truléu da Marieta, que nós somos marinheiros desta nau catarineta. Aí todo mundo repete. Truléu, léu, léu, truléu da Marieta, que nós somos marinheiros desta nau catarineta. Nós saímos de Espanha com destino a Portugal. Ó, que alegria teremos quando Lisboa avistar Nossa Senhora da Guia, ela nos queira guiar, que cheguemos todos vivos
num porto de Portugal. Truléu, léu, léu, truléu da Marieta, que nós somos marinheiros desta nau catarineta. Truléu, léu, léu, truléu da Marieta, que nós somos marinheiros desta nau catarineta. Muito bem. É isso aí. Gratidão aí por essa militância, por esse ativismo cultural. O pessoal está encantado aqui. Zé Renato dizendo que está repetindo de lá, outros digitando o refrão, Irlanda dizendo que dá vontade de dançar. E quando você fica dizendo aí que não vê a hora de fazer isso nos 4 cantos de Cabedelo, eu fico aqui com inveja, porque é importante também que vocês consigam ir além de Cabedelo, né? Consiga trazer isso para todo o nosso estado. O Nai está dizendo aqui... Deixa eu só ler aqui essas últimas mensagenzinhas aqui, né? Bela sacada, Tássio, da voz, a cultura popular. Aí o Paulinho está dizendo, Tadeu, eu te amo. Viva a Nau Catarineta, o Françoaldo e outros companheiros já deram este viva. Este aqui, para quem chegou depois, é o primeiro Cuscuz com Debate do ano. A gente tem sempre conectado a pauta da cultura com a pauta política, por entender que estão extremamente conectadas e precisam, sim, desse espaço para que a gente possa conhecer mais e contribuir com essas diferentes demandas. Eu não sei se você ouviu, Tadeu, eu estava dizendo aqui no começo, na abertura desse primeiro Cuscuz com Debate, que tem algumas novidades para esse ano. Estou tentando organizar aí para alguns meses para frente, mas ainda nesse primeiro semestre, um programa de rádio em alguma das rádios comunitárias aqui de João Pessoa, e a gente vai poder conversar mais e dar uma amplitude ainda um pouco maior para que as pessoas aqui da nossa capital, da nossa Paraíba, conheçam mais a Nau Catarineta e outras tantas expressões da cultura popular, né? Eu vi a Nai dizer no dia do carnaval, lá no Beco da Malagrida, organizando a festa toda lá, e ele e Solange começaram a conversar de como era a vida lá na Rua do Rio, né? E como é rica a cultura nos nossos bairros, e de como nós, na mesma cidade, muitas vezes não conhecemos. A gente precisa, sim, dessas apresentações, de documentários, de lives, que essa diversidade possa chegar a mais e mais pessoas. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a você por esse momento, por essa noite, por esse primeiro Cuscuz com Debate. Vou salvar e vou compartilhar nas outras redes sociais. Quero passar para você fazer aí a sua saudação nesses últimos minutos que a gente tem nessa nossa live de hoje. Agradecer o convite, né, que você fez para mim aí participar. Eu fico muito feliz em nome do grupo, nosso grupo. Eu comuniquei a todos do grupo que eu ia participar dessa live com você hoje aqui. Nós agradecemos e dizer que estamos à disposição, né? E defender a cultura popular, que é o nosso objetivo, resistir, que não é uma luta muito difícil, mas espero que um dia as escolhas sejam outras e pessoas mais sensíveis, tanto na prefeitura, como no governo do estado, como no presidente do Brasil, como secretário de cultura, tenha sensibilidade, né, para a cultura, que a gente continue insistindo que o Brasil volte a ter o seu Ministério da Cultura. Só para fechar, eu participei do desencontro lá no Rio de Janeiro, representando a cultura em Cabedelo, onde foi um dia que tinha representante de toda a América Latina, e o Brasil era o único país que tinha um ministério. Alguns tinham secretarias, mas ministério em atividade era o Brasil. Então, assim, que o Brasil, pela sua dimensão cultural, pela sua riqueza cultural, né? A cultura indígena, a cultura negra, a cultura imigrante, a cultura do homem branco, todas as culturas, nós precisamos sim de um ministério e mais recursos, que isso reflita nos estados. Agradeço o espaço e obrigado a participação dos amigos e amigas aí que puderam acompanhar, e
Um cheiro no coração de todos vocês e boa noite. Viva a Nau Catarineta, viva a cultura popular, viva o Mestre Tadeu, boa noite a todos e todas. Viva. Bom dia e boa tarde para quem for ver depois essa nossa live. Abração e Abraço. até o próximo Cuscuz com Debate. Abraço, Tadeu. Até mais. Abraço.